E aí, galerinha nerd, tudo bem? Aqui é a Gil, e no Expresso de hoje, aliás, antes de começar o episódio, eu queria saber se vocês estão curtindo esses episódios curtos do nosso novo quadro original Sala Precisa Podcast. Como eu e a Laura, a gente tem algumas paixões diferentes, a gente decidiu criar esse quadro pra falar de temas rápidos que a gente gosta e que a gente quer compartilhar com vocês. Então, dessa nossa conversa, a gente pensou, por que não fazer esse quadro? Então, é por isso que no Expresso de hoje, eu quero falar de um subgênero de terror que eu descobri recentemente. Eu sei que é meio poser, porque eu amo filmes de terror, mas eu conheço vários subgêneros, mas esse eu realmente confesso que o nome em si eu desconhecia. E que quando descobri, eu percebi que, eu já assisti vários filmes desse subgênero e tudo fez sentido na minha vida. E se você desconhece e tá conhecendo agora, existe o subgênero do terror folclórico, ou folk horror em inglês, que utiliza de elementos folclóricos pra causar medo e um mau presságio. Sinistro, né? E o que eu achei legal nesse subgênero é que ele tem vários pontos em comum. Os elementos típicos incluem o cenário rural, um isolamento, temas de superstição, religião popular, paganismo, sacrifício e aspectos sombrios da natureza. Então, é aqueles filmes assim, com cenários incríveis, surreais, fotografia muito bonita e, sério, quando eu percebi esse ponto e como eu falei, não, quando eu parei pra pensar, na verdade, dos filmes que eu já tinha assistido desse subgênero, eu falei, nossa, muito legal, porque realmente eles têm muitos pontos em comuns. E mesmo que ele esteja relacionado ao terror sobrenatural, o terror folclórico, ele se concentra mais nas crenças e nas ações das pessoas e não tanto no sobrenatural. Ele lida mais com as pessoas ingênuas que se deparam com essas crenças. E eu tenho certeza que já veio na mente alguns filmes aí, né? Quando eu falo terror folclórico, acho que a gente costuma associar, pelo menos aqui no Brasil, folclore e lendas como Saci Pererê, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça. Inclusive, gente, quando eu estudava em 2002, na segunda série, pra galera aí de Itapê, eu estudei aí na escola Walter Aliberti Jr., não sei se existe ainda. Mas eu lembro que quando eu tava lá, tinha um terreno, acho que é um terreno ali que ficava junto com a escola. A gente não tinha acesso, mas tinha um terreno, dava pra ver. E eu lembro que a galera comentava que algumas pessoas já tinham visto o Saci Pererê ali. Óbvio que eu acreditei, eu era criança, mas não que hoje em dia eu também não acredite em tudo, porque eu acredito. Mas, enfim, tinha essa lenda, entre aspas, nessa escola, que algumas pessoas viam o Saci Pererê. Eu nunca cheguei a ver, mas seria interessante se eu tivesse visto. E era muito legal, essa lenda que rolava aí na escola. Mas tem filmes que realmente retratam sobre essas lendas locais. E um exemplo é A Maldição da Floresta, que a história é baseada em criaturas lá do folclore irlandês. Aqui no Brasil a gente tem a série da Netflix, que teve 2 temporadas, Cidade Invisível, que trata das nossas lendas. A gente vê lá o Curupira, Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, eu acho também, não lembro. Preciso assistir, inclusive, a segunda temporada. Trata isso, mas de uma forma sobrenatural. E é importante vocês saberem que quando fala de folclore, não precisa se limitar apenas às lendas locais e às lendas do país, porque é um conjunto de tradições, na verdade, de uma cultura de uma determinada região. Pode ser costumes, festas, danças, culinárias, contos, rituais, enfim, várias coisas aí que formam a identidade para essas comunidades. E se você que tá ouvindo aí do outro lado tá pensando mesmo que eu, a gente pensou no filme Midsommar lá de 2019. Na hora que eu tava lendo sobre esse subgênero de terror folclórico, eu pensei, gente, já assisti um filme aqui que é o Midsommar. É um ótimo exemplo desse subgênero. Ele tá disponível lá na Prime Video e nele a gente acompanha a Dani, que é interpretada pela Florence Pugh, e o namorado Christian, junto lá com um grupo de amigos, que eles vão até a Suécia participar de um festival local de verão e eles acham que vai ser mil maravilhas as férias, mas eles acabam se deparando com rituais bizarros de uma adoração pagã. É um filme que eu assisti apenas uma vez, quero muito rever depois, agora que eu descobri mais sobre esse subgênero de terror folclórico, e porque é um filme bom. Quando eu assisti, eu pensei, meu Deus, que filme esquisito, bizarro, e eu acho que é isso que os filmes de terror folclórico passam pra gente, essa sensação de uma sensação esquisita. Pelo menos eu senti isso quando eu assisti Midsommar. Não esqueço aquela cena, gente, do velho
sério. Não vou dar spoilers aqui, mas se você assistiu, tá pensando nessa mesma cena que eu, essa cena é muito esquisita, é muito, não sei, te causa uma sensação estranha quando você tá assistindo, sabe? Mas vale muito a pena, eu recomendo. Como eu falei, tá disponível na Prime Video, assistam. E esse subgênero do terror folclórico, ele, na verdade, está tendo um revival nessa última década, graças ao Midsommar, que eu falei, e o filme A Bruxa, que é lá de 2015, que é um filme muito bom também, é um filme bem parado. Eu lembro na época que saiu, todo mundo falando, dividiu bastante opiniões. Eu assisti uma vez, não é um filme que eu queira reassistir, mas também é um filme aí de terror folclórico. E é graças ao estúdio independente da A24, por favor, patrocina a gente. Aqui o podcast a gente tá sempre indicando filmes de vocês, porque realmente são filmes muito bons. E esse estúdio, ele tem sido fundamental para dar mais destaque pro terror folclórico. Além desses dois que eu falei, Midsommar, A Bruxa, a gente teve o Man, que eu também já indiquei, e o Lamb, que é dois filmes que também trouxeram elementos de terror folclórico para o cinema contemporâneo. Como eu falei, o Man, eu já indiquei aqui pra vocês, tá disponível na Prime Video também, e é um filme bizarro. Eu acho que podemos descrever alguns filmes de terror folclórico como bizarros, igual eu falei, esquisitos. E o Man, As Faces do Medo, como ficou o título aqui no Brasil, a gente acompanha a viagem de Harper, que ela vai pra uma cidade isolada. Olha aí o ponto em comum dos filmes de terror folclórico, que são as lindas paisagens, é um lugar isolado, é um lugar rural. E lá nessa cidade isolada, ela busca se recuperar porque ela teve recentemente a morte do marido. E aí tudo nessa cidade deserta, isolada, parece um sonho, que ela tá numa casa enorme, bem cuidada, ela tem um inquilino esquisito ali, mas é simpático, tem uma natureza vibrante. Sério, a fotografia desse filme é maravilhosa. E a trilha sonora também, mas é bem assim... Acho que a trilha sonora ajuda muito nesse filme, porque ela deixa o filme esquisito. E aí tudo parece tranquilo pra ela, só que daí ela percebe que tá sendo perseguida, ela tá cercada de sujeitos estranhos e invasivos. Tem o policial, tem o padre, tem o estudante. Todos são homens diferentes ali do local e todos são interpretados pelo mesmo ator. Confesso que esse filme demorou para me prender, mas, gente, não tem como você não parar e ficar, assim, presa, atenta nos minutos finais do filme, porque é tão bizarro, eu não sei nem explicar o que eu tava assistindo. Mas, claro, sempre no final tem uma mensagem por trás da bizarrice toda, e eu recomendo, apesar de eu ter dado, acho que nota 6 pra esse filme, eu recomendo vocês assistirem é um terror folclórico contemporâneo, como eu falei. E Lamb, já não tem muita propriedade pra falar, tá na minha lista infinita de filmes pra assistir, e se você que tá ouvindo aí já assistiu, me conta o que achou, tenta me convencer de que vale a pena, que eu acho também que é super bizarro. Como eu falei, o terror folclórico tá tendo seu revival nessa década, só que tudo começou lá nos anos 60, mais especificamente lá em 68, com o filme O Caçador de Bruxas, que eu não assisti também, tá na minha lista, depois que eu pesquisei mais sobre esse subgênero. E aí lá em 1971 a gente teve o Estigma de Satanás, parece muito interessante, eu li a sinopse, quero muito assistir também. E o mais conhecido, que eu acho que quem tá ouvindo aqui, quem conhece esse subgênero, com certeza já ouviu falar ou já assistiu, que é O Homem de Palha, que tem praticamente todos os elementos de um terror folclórico. Eu recomendo muito esse filme, ainda mais pra você que tá iniciando nesse subgênero do terror. Começa por esses antigos e aí depois vai pra esses contemporâneos. E O Homem de Palha, ele conta a história de um policial que ele foi enviado lá pra uma ilha escocesa. Vocês perceberam que a maioria dos filmes de terror folclórico é tipo uma ilha irlandesa, ilha escocesa, lá na Islândia, sei lá. A maioria são filmes europeus. A maioria se passa em ilhas da Europa. E aí ele vai lá pra ilha escocesa em busca de uma menina desaparecida. E quando ele chega lá, os habitantes da região, eles afirmam que essa menina não existe. Ou seja, ele só foi atraído pro local sob uma falsa premissa de que tinha uma menina desaparecida lá. E ele acaba se vendo envolvido numa série de rituais pagãos. Sério, gente, esse filme é um cult já, é uma cena clássica, o final, te prende muito, eu acho que já vem na cabeça, quando eu tô falando do Homem de Palha, aquela imagem do homem gigante de palha, e quando eu assisti, porque eu só tava vendo, só tem comentários positivos, não, tem algumas pessoas que discordam, enfim, por ser muito antigo, lá dos anos 70, mas ele continua muito bom ainda atualmente, se for assistir, eu não lembro que ano que eu assisti, acho que foi em 2020, 2021, por aí, eu tenho certeza que se eu reassistir agora em 2024, vai continuar muito bom. Ele inclusive teve um remake em 2006, que eu ainda não vi, que aqui no Brasil ficou conhecido como O Sacrifício, e conta com a ilustre presença do nosso querido Nicolas Cage, que tá em tudo, né, gente? Ultimamente ele tá em tudo.
Outro grande filme desse subgênero, que com certeza vocês já assistiram e é conhecido por muitas pessoas, é A Vila. Parando pra pensar, realmente faz sentido encaixar nesse subgênero. A gente tem também A Colheita Maldita, do Stephen King, lá de 1984. Esse eu não assisti ainda, não sei o porquê. E olha que eu amo todas as histórias do Stephen King, todos os filmes. E esse eu não vi ainda, preciso ver. Tá lá na Prime Video, A Vila também. Só O Homem de Palha que não tá, mas você encontra fácil ele online ou no Streamio, que a gente sempre recomenda. Outro filme que na verdade esse eu considero, porque ele tá na categoria de terror psicológico, mas eu acredito que ele pode se encaixar também como terror folclórico, que é O Sacrifício do Cervo Sagrado. Gente, esse filme, assim, o nome já diz tudo, né? Bizarro. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida. Ele tá disponível na Prime e na Max. Se vocês quiserem dar uma olhada ali, o elenco é muito bom também. E para os fãs da série Supernatural, assim como eu, minha série favorita, temos alguns episódios que envolvem esse tema de terror folclórico, como rituais de sacrifícios humanos, deuses pagãos. Eu recomendo muito, gente. Tem vários episódios que tratam especificamente, assim, de bruxas, todo esse tema aí de terror folclórico. E outro também que se encaixa é o Mistério de Candyman. Também entra nessa categoria, eu recomendo muito. Eu acho esse subgênero de terror folclórico muito interessante, porque, como eu falei, são filmes bizarros, esquisitos, só que tem temas que eu gosto bastante, que são os rituais, que envolvem às vezes sacrifício humano, sacrifício de animais, bruxas, mitologia, esse fanatismo religioso que eu acho sempre uma coisa assim, que é terror mesmo, e superstição. Bom, e se você também curtiu saber mais sobre o terror folclórico, não deixa de comentar comigo e de compartilhar esse episódio com seus amigos. Eu espero vocês no próximo Expresso. Até mais!